Eu vou aproveitar uma história, Mário, para puxar um outro negócio que tem a ver com isso aqui. Que, cara, uma das coisas que eu mais gostei de aprender até hoje foi cálculo, né? Quando você entra na faculdade, fiz engenharia e tal, você tem lá cálculo 1, a maioria odeia, mas, cara, aquilo me abriu a cabeça de uma tal forma. Eu falei, cara, agora eu tô aprendendo matemática de verdade. E tinha um livro lá que... agora eu esqueci o nome do autor, porque tem uns autores... Leitold. Não era o Leitold, o Simmons. O Simmons, que é um livro amarelo e azul, a capa dele, tenho até hoje, achei num sebo, comprei pra ter. E uma das coisas que tinha nesse livro, no final dele como apêndice, era a história resumida de matemáticos. Contava a história de Gauss, Euler, Leibniz, Newton. E uma que me chamou a atenção foi Fermat. O último teorema de Fermat. Que tá aí. Podemos entrar nessa? Podemos. Aproveita para mostrar aí, eu acho que tá mais no ângulo de... Último teorema de Fermat. Beleza? Que também era dessa época, né? Do contemporâneo do... Então, descoberta ou invenção, né? Fermat disse... numa palestra que ele estava, se eu não me engano, ele estava assistindo uma palestra de Voltaire na época, né? E ele tinha um livro de um cara que era um grego, né? Que se chamava Diofanto, né? E aliás, Diofanto, quem quiser procurar, tem um enigma muito legal de Diofanto, né, que é para você calcular a idade dele, e esse enigma estava escrito na lápide dele. Tem um apêndice desse livro, tem? Enigma de Diofanto. É, muito legal. Enigma de Diofanto é bem legal, vale a pena o pessoal procurar para tentar responder e adivinhar a idade do cara. Mas o teorema de Fermat acontece o seguinte: na palestra foi dito o seguinte sentido, que nas equações diofantinas, que eu vou dizer quais são aqui, equação diofantina é equação desse tipo aqui, ó. A elevado a n mais b elevado a n igual a c elevado a n. Ele dizia o seguinte, que para qualquer número maior, n maior que 2, n maior que 2, não existe solução inteira. E tem solução, mas não existe solução inteira. Certo? Não havendo solução inteira, todo matemático quer provar, né? Ele precisa de provar que aquilo vale... E só para ajudar a exemplificar, faz com n igual a 1 e n igual a 2, que aí tem solução, porque é acima de 2 que não vai ter. Exato. N sendo 1 é simples, qualquer soma. Esse número aqui... Se o n for 1, você fica com a mais b igual a c, aí qualquer soma satisfaz. Essa daqui, a equação diofantina mais famosa é o teorema de Pitágoras. Se for n igual a 2, é o teorema de Pitágoras. A ao quadrado mais b quadrado igual a c ao quadrado. É igual. É igual. Então 3, 4 e 5 satisfaz. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. É a mesma Se o n for 3 em diante, já não tem mais. Não tem solução. E o Fermat afirmou, não tem, é fácil provar, mas não cabe aqui no cantinho do livro que eu tô lendo. Prova. Exatamente, ele escreveu, ele disse exatamente isso, né? Eu tenho uma prova elegante e simples, mas que não cabe aqui no rodapé do livro. E passou mais de 350 anos os caras tentando provar, inclusive Euler foi um deles. O que acontece nessa história que é bem legal é que... Até 1993. 92 a primeira... 93 que eu vi hoje aí. Então. Mas ele fechou em 94. Fechou em 95. Eu lembro que tinha 2 anos. 14 meses. Porque... Andrew Miles. A diferença que tinha para chegar no teorema de Fermat era o seguinte: provar para todos, sem exceção, números maiores que 2. E se achasse uma contraprova, já caía na hora o teorema. Se achasse algum número por maior que fosse, que satisfizesse, o Fermat estava errado. A afirmação deles, não preciso nem provar. Já achei uma contraprova. Matemática tem dessas também. Derruba uma coisa, você pode derrubar outra por uma contraprova. Provar por indução, tem um monte de... reducto ad absurdum. O que a gente tem no teorema de Fermat, para mim, é a guerra entre invenção e descoberta. Porque é o seguinte, por isso que é um bom exemplo. O teorema de Pitágoras, ele veio lá
da geometria lá das medidas das terras. Isso, triângulo retângulo. Uma descoberta, certo? Acontece que quando a gente chegou para resolver o Teorema de Fermat, né, muita matemática veio sendo inventada e descoberta. A teoria dos números de Cantor, topologia matemática, tal, o próprio cálculo diferencial veio também. Tudo foi sendo usado e nada que dava certo. Teve até um cara que é um dos matemáticos que eu particularmente gosto mais, que é exatamente matemático que os matemáticos gostam menos, que é o Kurt Gödel. Kurt Gödel, ele dizia o seguinte: a matemática não é completa em si. Ele descobriu que a matemática não pode ser provada por si só. Né? Ele não consegue provar a matemática por si só. Ele quebrou os matemáticos. Ele quebrou matemática. Hilbert, na época, que estava ali tentando chegar numa, né, uma teoria completa, e aí veio o Gödel e quebrou. E o Gödel era um cara tímido até, aquela coisa toda. E aí chegou o seguinte, olha, ele chegou a falar sobre o Teorema de Fermat. Ele falou, não é provável no sentido de provar, né? Porque a matemática não é completa em si, né? O Teorema de Fermat sempre esteve nas rodas de matemática. Até que o cara conseguiu em 93, como você falou, eu tinha 92 na cabeça, mas em 93 ele fez a primeira publicação, e aí alguém contraprovou, dizendo que ele tinha um probleminha. O negócio foi o seguinte, e é exatamente o que você falou. Ele provou utilizando uma série de ferramentas matemáticas que só surgiram muito depois de Fermat, como topologia, por exemplo, né, que era altamente complexo. A prova dele tinha 200 páginas, então não ia caber nunca num rodapé. Era tudo menos simples. Era tudo menos simples, pouquíssimos conseguiam chegar no nível de entender aquilo completamente. E ele se empolgou em apresentar lá, porque tinha uma conferência em Cambridge, que era de onde ele tinha se formado, ele era de lá, ele aproveitou uma conferência, foi lá sem conferir antes, de repente alguém achou, opa, aqui você não pode... Ele empolgou e apresentou uma coisa... Uma parte do negócio, aqui você não pode afirmar, tinha um erro. Aí ele passou os piores anos da vida dele, porque ao mesmo tempo que saiu em todos os jornais, New York Times e caramba, daqui a pouco, não era. E tinha um prêmio milionário na época. Um prêmio de 50 mil libras que o Instituto dava. 93, gente? É bem recente. É recente. Né? Aí ele passa 14 meses com a ajuda lá de um cara que era professor e foi ex-aluno dele, né? De mestrado ou doutorado. Aí já estava quase desistindo. De repente um dia deu uma luz e falou, já sei, aqui estava errado, mas eu posso usar uma outra coisa que eu tinha pensado antes e desistir, e na verdade as duas juntas. Aí passou 14 meses, em 95 ele está aqui à prova, ele recebeu o prêmio. E na verdade falam que, sim, provar o Teorema de Fermat foi o de menos. Ele abriu um campo na matemática, juntando algumas coisas ali. Contribuiu. A contribuição é absurda. A prova mesmo do teorema é o de menos, na verdade. Entendi.